Olá, eu sou Eliane Maria e esse é o Autoconhecimento no Divã. E aqui a gente fala sobre tudo que possa nos tornar uma pessoa melhor. E hoje eu quero te falar de uma indicação de leitura que eu fiz há mais ou menos um ano e meio. Eu vou deixar linkado aqui para você assistir esse vídeo, que ele é um complemento deste que a gente vai falar hoje. E esse vídeo repercutiu muito entre a minha audiência, por isso eu acho que merece uma edição revisada e com mais detalhes. Então, vamos falar de Acolhendo Sua Criança Interior, da Stefanie Stahl, e também da visão da psicanálise sobre a criança interior. E esse assunto é extremamente importante, pois Freud já dizia: a infância é o chão que a gente pisa a vida toda. O adulto que nós somos hoje é resultado da base que tivemos lá na nossa infância e na nossa adolescência. Eu comecei a estudar sobre o assunto por conta da minha criança ferida. Eu cresci num lar disfuncional e com uma educação muito rígida, e isso me fez ser uma adulta insegura, com uma autoestima subterrânea, não sabendo lidar com conflitos e nem lidar com as críticas, e fazendo de tudo para agradar os outros e caber em lugares horríveis que não faziam sentido nenhum, mas eu precisava ser aceita, não importava por quem. A Stefanie Stahl fala no seu livro da criança sombra e da criança sol, e eu trouxe esse ensinamento para a minha realidade e para a sua. Quando nós crescemos em lares funcionais, ou seja, pai, mãe, filho, cachorro, gato, papagaio, e tudo flui naturalmente, sem brigas, discussões, escassez de nenhum tipo, e quando eu falo de escassez, é de qualquer tipo de falta. Falta comida, saúde, educação, mas principalmente carinho, amor e atenção. Então, quando nós crescemos sem nenhum tipo de escassez, nos tornamos adultos seguros, confiantes e bem-sucedidos. Se não em todas as áreas, mas na maioria das áreas da nossa vida. Ou seja, nós somos uma criança sol e, consequentemente, um adulto sol. Já quando nós crescemos num lar disfuncional, onde o pai ou a mãe é ausente, um dos dois tem questões com bebidas ou outras substâncias, fomos criados por avós, tios, parentes ou ainda deixados para adoção, ou crescemos com escassez de coisas materiais, mas principalmente escassez de carinho, amor e atenção, nos tornamos pessoas inseguras, sem autoestima, com medo do julgamento alheio, com autossabotagem, enfim, toda sorte de coisas negativas que ficam gravadas na nossa memória e nos tornamos adultos difíceis, com dificuldades nos relacionamentos, nas amizades, na vida profissional, enfim, somos a criança sombra, que consequentemente se transformou num adulto sombra. E o livro destaca a necessidade de juntar a criança interior e o adulto interior para alcançar um equilíbrio emocional saudável. Nele, nós encontramos práticas diárias como mindfulness e autocuidado para nutrir essa relação e lidar com os desafios emocionais de forma mais eficaz. Uma parte muito importante do livro é a análise de como a criança interior influencia nos nossos relacionamentos. De acordo com a autora, a criança interior tem uma influência significativa nos nossos relacionamentos, e eu trouxe os principais pontos para compartilhar com você. O primeiro deles é o padrão de comportamento repetitivo, a repetição de padrão. A criança interior carrega as experiências emocionais da infância, incluindo traumas, medos e inseguranças. E essas experiências moldam padrões de comportamentos que se repetem nos relacionamentos adultos. Por exemplo, uma pessoa que viveu rejeição na infância pode ter medo do abandono. E nos relacionamentos, ela pode agir de duas formas: ser excessivamente dependente ou evitar a intimidade, por medo de ser rejeitada. Uma outra questão são as crenças limitantes. As crenças formadas lá na infância, como não sou digno de amor ou as pessoas sempre me abandonam, afeta como vemos a nós mesmos e também como enxergamos os outros. Essas crenças influenciam nossas expectativas e comportamentos nos relacionamentos. Muitas vezes nos levam a resultados que confirmam as nossas crenças. Por exemplo, se eu tenho a crença de que eu não sou digna de amor, possivelmente eu vou atrair pessoas que não queiram nada sério comigo e vão se envolver emocionalmente muito menos do que eu me envolvo. Fica então uma relação desequilibrada.
e provavelmente com prazo de validade muito curto. A criança interior também, ela pode causar reações emocionais desproporcionais em situações de conflito ou estresse nos relacionamentos. Por exemplo, como sentimentos de raiva, de tristeza, de medo muito intensos podem ser acionados por coisas que lembram experiências dolorosas lá da nossa infância. Os famosos gatilhos, sabe? Então, e eles resultam em respostas emocionais que podem parecer exageradas para o nosso parceiro, que não entende o quanto que aquilo dói pra gente. E é aquela coisa, né? Pessoas magoadas magoam, pessoas feridas ferem, enfim. A busca de validação também é uma constante, tá? Pessoas com uma criança interior ferida frequentemente buscam validação e aprovação nos relacionamentos. Ficam tentando preencher os vazios deixados por experiências lá de trás. Isso pode levar a comportamentos como agradar demais ou sacrificar as suas próprias necessidades para manter o relacionamento. Um ponto assim que é unânime em quem carrega uma criança interior ferida é a dependência emocional. A criança interior pode criar uma dependência emocional no parceiro, esperando que ele supra todas as nossas necessidades emocionais que não foram atendidas lá na infância. E isso vai resultar, com certeza, em expectativas irreais e frustração quando o parceiro não consegue atender as nossas expectativas. A gente não tem amor pela gente. Aí o que a gente faz? Terceiriza esse amor e projeta no outro, gerando então essa dependência emocional muito forte que muitas pessoas têm. As feridas da criança interior também podem levar à projeção de medos, de inseguranças por conta do parceiro. Por exemplo, se alguém tem medo de ser traído, pode constantemente suspeitar e acusar o parceiro de infidelidade, mesmo que não tenha nenhum sentido isso, mesmo que não tenha nenhuma evidência. Um outro ponto muito comum nos relacionamentos é a comunicação e o enfrentamento de conflitos. A maneira como nós lidamos com isso, com os conflitos e a comunicação nos relacionamentos, é muito influenciada pela criança interior. Alguém que cresceu num ambiente onde os conflitos eram evitados pode ter dificuldade em expressar os seus sentimentos ou lidar com os desacordos de maneira assim mais saudável, vai sempre bater de frente ou então vai evitar o conflito. A autora sugere que ao reconhecer e curar a nossa criança interior ferida, nós podemos melhorar significativamente os nossos relacionamentos. E isso envolve reconhecer e aceitar, identificar as feridas da criança interior como parte de quem nós somos. Ou seja, a nossa criança foi ferida e nós somos um adulto ferido e precisamos trabalhar isso. Precisamos trabalhar com autocompaixão, desenvolvendo uma atitude de compaixão e compreensão em relação a si mesmo, se tratando com a mesma gentileza que a gente trataria uma criança ferida. Desenvolver no nosso adulto interior uma força, uma segurança que possa cuidar e guiar a nossa criança interior, proporcionando a segurança emocional que faltou lá na infância. Melhorar as nossas comunicações é fundamental. Aprender a comunicar as nossas necessidades e sentimentos de maneira clara e assertiva vai evitar a projeção de inseguranças no parceiro. Até porque se a gente não falar o que a gente quer e o que a gente está sentindo, o outro não tem como adivinhar. Vamos estabelecer limites saudáveis? Definir e manter limites emocionais saudáveis para proteger a si mesmo e o relacionamento também acontece quando a gente trabalha a cura da nossa criança interior. Assim, a gente vai quebrando os padrões negativos e desenvolvendo relacionamentos mais saudáveis e autênticos e encontra muito mais paz e satisfação nas nossas conexões. Ela termina o livro com uma mensagem muito inspiradora sobre a importância da autocompaixão e do amor próprio, incentivando a todos nós leitores a se comprometerem com o seu desenvolvimento pessoal contínuo, que é o que eu faço aqui também. A mensagem central do livro, Acolhendo a Sua Criança Interior, é que a compreensão e a cura da criança interior ferida são essenciais para o desenvolvimento emocional saudável e para a construção de relações mais autênticas e satisfatórias. Ao acolher e cuidar da nossa criança interior, nós podemos transformar a nossa vida, superar traumas do passado e viver de forma mais plena e equilibrada.
E se mesmo lendo o livro você ainda tiver dificuldade de lidar com a sua criança interior, ou se você tiver dificuldade em entender como aplicar as técnicas, as ferramentas e os exercícios que a Stephanie Stahl propõe no livro, eu desenvolvi um protocolo terapêutico de cura da criança interior ferida, também muito inspirado na leitura deste livro e de vários outros, nos estudos da psicanálise, nos estudos da neurociência. E se você sofre com qualquer questão que você tenha escutado em outros lugares, ou que você tenha visto nesse vídeo, em outros vídeos aqui do meu canal, ou de outros canais, e você queira entender melhor, será que eu tenho uma criança interior ferida e como trabalhar isso? Eu vou deixar um link aqui embaixo e você pode me chamar para a gente bater um papo e entender melhor sobre isso. E eu te espero no nosso próximo vídeo. Até lá!